Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre as teorias da evolução e a evolução propriamente dita, tá bom? Hoje nós iremos falar, pessoal, sobre dois assuntos que são muito importantes para nós darmos continuidade ao nosso estudo. O primeiro, pessoal, que nós vamos estar falando é sobre o neodarwinismo, também conhecido nos livros como sinônimo de teoria sintética da evolução. Então você pode encontrar neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, tá bom? Lembram que na última aula eu encerrei a aula falando para vocês que o Darwin ele cometeu como se fosse uma falha, né? Ele não conseguiu explicar a origem da variabilidade das espécies e nem como essa variabilidade ela é transmitida. Então, hoje, com o neodarwinismo, né, um novo pensamento sobre o darwinismo é reforçado, onde nós vamos ver aí bem claramente o estudo da genética, onde que vai entrar aí a genética para dar contribuição ao que o Darwin não conseguiu explicar, a origem da variabilidade e como essa variabilidade é transmitida de geração para geração. O outro estudo que nós vamos fazer, pessoal, é sobre as evidências da evolução. O que comprova, que provas que nós temos que as espécies elas evoluem? Que evidências que eu posso mostrar para vocês que de fato a evolução ela vem acontecendo ao longo da história? Então a nossa aula de hoje ela vai ser focada em cima desses assuntos que eu acabei de abordar para vocês, tá bom? Nós estaremos falando aí sobre fósseis, né, órgãos vestigiais, as analogias, órgãos homólogos, órgãos análogos, entre outros temas muito importantes para vocês também, tá certo? Vamos começar? Bom, o primeiro assunto que eu tenho que tratar com vocês é o neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução. Bom, o neodarwinismo, ou teoria sintética, reafirma as ideias de Darwin, acrescentando as mutações como uma das causas pelas quais a evolução acontece. Pessoal, o Darwin, ele sabia que entre as espécies acontecia uma variabilidade. Como eu falei para vocês, né, por exemplo, na espécie humana, nós não somos iguais uns aos outros. Cada um possui características e variações diferentes de acordo com o local onde você vive, de acordo com pessoa para pessoa. Darwin sabia isso. Mas como elas surgem e como elas são transmitidas? Ele não soube explicar. E aí, pessoal, depois desse assunto de Darwin, então após aí a sua morte, surge esse novo pensamento, que é o neodarwinismo. E ele vem falando que as mutações são responsáveis pelas causas, no caso aí, pelas quais a evolução ela acontece. Então a mutação cromossômica, mutação entre os genes, elas vão acontecendo e isso vai gerando variabilidade. Darwin, como não tinha conhecimento da genética, ele não soube explicar, tá bom? Para o neodarwinismo, os fatores evolutivos mais importantes são variabilidade, recombinação gênica, mutação e seleção natural. Eu vou explicar para vocês agora cada passo desse para que vocês entendam. Bom, então vamos lá. Variabilidade. Todos os seres que fazem reprodução sexuada apresentam variabilidade, que pode acontecer no genótipo e no fenótipo. Pessoal, graças à reprodução sexuada é que nós conseguimos o que nós chamamos de variabilidade. Agora imagina, pessoal, um pai e uma mãe. Cada um possui dentro das suas células a informação de suas informações genéticas. Só que quando eles vão para gerar o seu filho, né, vão fazer essa fecundação, o material genético do pai e o material genético da mãe, eles se fundem, né, eles se misturam para formar o zigoto.
E esse filho vai nascer com características diferentes dos pais. Característica, por exemplo, fenotípica, a aparência. Ah, professor, ele não sai uma cópia idêntica do pai e da mãe? Não. Ele carrega nas suas células informações genéticas do seu pai e da sua mãe. Mas essas características foram misturadas, geram uma característica diferente. Então, esse filho, apesar de ter o mesmo material genético do pai e da mãe, por exemplo, ele é variado. Ele não é uma cópia idêntica. Ele tem suas características e elas são formadas com essa mistura. Então, a reprodução sexuada é um modo, como a gente diz, de variabilidade. Então, à medida que, por exemplo, um homem, se ele for casado com 10 mulheres, a cada filho que ele tiver com uma mulher, cada filho vai ser diferente, apesar de vindo de um mesmo pai. Mas devido à mãe ser diferente, vai gerando essa variabilidade. E isso é o que o neodarwinismo vem falando. Um dos pressupostos da variabilidade seria a reprodução sexuada, tá bom? Outro fator que vem falando é a recombinação gênica. Bom, então vamos lá. Na primeira divisão da meiose, para a formação de gametas, claro, a separação dos cromossomos resulta na recombinação gênica de vários pares de cromossomos homólogos. Então pode acontecer o que nós chamamos de recombinação gênica, quando os cromossomos homólogos estão um ao lado do outro. Eles podem, pessoal, até mesmo trocar pedaços daquelas cromátides, e isso vai gerar variabilidade. Outra recombinação acontece no processo chamado de crossing over, chamado de permutação. Permuta quer dizer troca. Então, pessoal, quando os cromossomos estão lá na meiose pareados um ao lado do outro, os braços cromossômicos podem trocar em pedaços contendo genes. E essas mudanças, pessoal, nesses genes, lá da célula, nesses cromossomos, vai gerar uma variabilidade genética muito grande. Tá bom? Quanto mais favoráveis são as características, maiores chances de sobrevivência e maiores possibilidades de reprodução terão sobrevivente. Pessoal, o que isso aqui está querendo dizer? Caso ocorra uma mutação ou uma recombinação, esses genes se recombinam, se ela for benéfica, o que vai acontecer? Vai ter maiores chances desse ser sobreviver. Consequentemente, se ele vai sobreviver, ele vai conseguir reproduzir e deixar descendente. Nem sempre, pessoal, uma mutação pode ser boa, tá? A mutação também ela pode acontecer para fatores que não são benéficos. Paulo, mas a mutação, daqui a pouco a gente vai falar, ela é boa, ela acontece, como que funciona? Daqui a pouco eu explico para vocês, tá bom? Mas o que está falando aqui é o seguinte, quanto mais favoráveis são as características que você adquiriu durante esse processo de reprodução, durante o seu processo de formação, maiores as chances de você sobreviver. Então, a sua adaptação ao meio ambiente já acontece lá no processo de formação, você está entendendo? Quando você está sendo formado, automaticamente está sendo mandado para você informações que podem ou não ser benéficas, de acordo com o ambiente em que você vai estar. Se essas características que você recebeu, por exemplo, do seu pai e da sua mãe, for uma característica boa, você consegue sobreviver e consegue gerar descendente. Supondo que essa característica te prejudicou em alguma coisa, você não consegue sobreviver e, consequentemente, não deixar descendente, tá bom? Outro termo que o neodarwinismo vem falando é a questão da adaptação, que fala que é a soma das características que garanta a sobrevivência e a reprodução em determinado ambiente. Ou seja, esse indivíduo ele tem que sobreviver e reproduzir. A gente chama que o indivíduo ele é adaptado quando ele sobrevive e ele se reproduz. Aí sim eu falo que esse indivíduo ele se adaptou. Tá bom? Não significa, pessoal, que um indivíduo sobreviveu, mas não reproduziu, que talvez ele seja totalmente adaptado. Então tem toda essa série de fatores que é muito importante a gente estar falando também.
As características que favorecem a adaptação tendem a permanecer dentro da espécie. Uma característica desejável em um ambiente pode ser indesejável em outro. Posso dar um exemplo para você? Supondo que um determinado animal nasceu com características favoráveis para viver num determinado ambiente quente, um determinado ambiente com temperaturas acima de 20 graus. Se eu levar esse indivíduo para uma determinada região muito fria, essas características que ele tinha para sobreviver no ambiente quente vai ajudar ele lá no ambiente frio? É claro que não. Então, pessoal, as características que você recebe também vai influenciar o lugar onde você vai se adaptar. É o que a gente fala que cada organismo ele se adapta no local onde que ele está inserido. Tá certo? Eu falo, pessoal, que o ser humano é um dos, vamos dizer, uma das espécies que consegue melhor se adaptar a locais diferentes, a diferentes condições. Outros animais, por exemplo, se eu pego um gado lá do sul e eu levo ele lá para o nordeste, provavelmente ele não vai conseguir aquela seca, não vai conseguir se adaptar. Se ele se adaptar, ele sobrevive. Se ele não se adaptar, ele morre. Então, é a lei da adaptação. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptado. Isso a gente já trabalhou numa aula anterior, tá bom? Mutação é uma repentina mudança no genótipo, nos genes. Os genes, pessoal, pode acontecer uma troca, pode acontecer mutação. Alguns alunos me perguntam, Paulo, a mutação ela acontece quando? Gente, a mutação ela acontece não tem um fator assim exatamente que influencia a mutação. Talvez uma radiação, uma exposição a algumas substâncias tóxicas pode influenciar com que a pessoa sofra uma mutação genética. Mas a mutação ela acontece de maneira espontânea, tá? As mutações transmitidas aos descendentes são mutações que ocorrem nos gametas. Elas podem fazer surgir um indivíduo mais adaptado ou menos adaptado no ambiente. É o que eu falei para você. Pode ser que um processo de mutação seja benéfico ou não para esse indivíduo. Então a gente só vai saber quando esse indivíduo foi inserido no ambiente e ele sofrer a ação do ambiente. Se ele conseguir se adaptar, beleza. Se ele não conseguir, ele desaparece, ele morre, ele não consegue deixar descendente. Não se conhece, pessoal, as causas da maioria das mutações. Eu já havia falado para vocês. Muitas não têm efeito visível e podem apenas alterar a velocidade da reação enzimática, por exemplo, de uma célula. Entretanto, se uma mutação favorecer o aparecimento de características que reforcem a adaptação da espécie, ela tende a incorporar e ser transmitida à futura geração. Supondo, pessoal, que você sofreu uma mutação para ser um cara, o mais, vamos dizer assim, um exemplo bobo, tá? O mais forte do mundo. Então você é o cara fortão. Consequentemente, essa informação genética que está em você, ela vai ser transmitida para os seus descendentes. E por aí sucessivamente. E à medida que for transmitida e que esse indivíduo foi inserido no ambiente, ele vai se adaptando e vai chegando aí nas configurações desejadas. Tá bom? E o último termo, pessoal, que volta aqui no neodarwinismo, que Darwin já havia falado, é a seleção natural. Isso eu já falei para vocês. O que diz a seleção natural? Os seres, eles competem pela sobrevivência. Então, se um ser vai para caçar, para reproduzir, ele está competindo pela vida dele. Ele tem que lutar para sobreviver. Se ele não lutar, ele não consegue. Então, os seres, eles competem pela sobrevivência. E apenas os mais aptos são selecionados. Os que são menos aptos, caem fora. Ela só é possível porque os filhos não são iguais aos pais. É o que eu disse para você. Se um pai ou uma mãe gera um filho, esse filho não vai sair uma cópia idêntica do seu pai ou da sua mãe. Ele vai conter alguns traços que evidenciam que podem ser filhos, alguns traços visíveis, igual você falou, nossa, você é mais parecido com a sua mãe do que com o seu pai. São traços que você herda. Mas você é totalmente igual? Não é, né? Então, ela só é possível porque os filhos não são iguais aos pais e na competição
por melhor adaptação ao ambiente. As variações vantajosas, elas tendem a ser preservadas, enquanto as desvantajosas, elas são eliminadas. Então, naturalmente, o ambiente ele vai selecionando aquele que é mais adaptado, aquele que tem característica mais vantajosa, né? A seleção natural, ela elimina continuamente genótipos que não trazem vantagens. É natural. Então, se tem um gene, e esse gene não está, sabe, esse indivíduo que está produzindo com esse gene, ele não está legal, ele não está se adaptando. A seleção natural ela vai atuar de maneira natural, não tem interferência artificial humana, por exemplo, e esse gene, ao longo do tempo, ele vai sendo eliminado, fazendo com que a espécie se adapte melhor ao ambiente. Então, graças a Deus, hoje nós conseguimos com que as espécies sejam adaptadas, certo? Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho, eu queria falar para você que o neodarwinismo ele vem falando que a variabilidade ela vai surgir aí a partir da reprodução e a mutação ela surge, pessoal, não para essa espécie evoluir. Tipo assim, eu sou um indivíduo e eu quero evoluir, eu quero sofrer mutação. Não dá, não é assim que acontece. A mutação ela acontece ao acaso. E ela que vai originar a variabilidade. O que eu quero que vocês anotem aí no caderno? A mutação ela vai ser responsável por gerar a variabilidade. Ela vai ser responsável por gerar essa variabilidade genética, né, nas espécies aí. Então, pessoal, igual eu falei para vocês, essa mutação ela é responsável por aumentar essa variedade. É graças ao processo de mutação, de recombinação gênica, que existe, pessoal, essa variedade de espécies. Mesmo se os indivíduos forem de uma mesma espécie, nenhum vai ser igual ao outro. Cada um vai ter uma característica de si próprio. Cada um vai ter a sua característica própria. Por exemplo, a espécie humana. Você não vai ter um nem igual ao outro, a não ser que seja um clone. Então você tem cada um com característica própria, que vai herdando, né, que vai adquirindo também. Então isso é muito importante nós estarmos falando, tá bom? Beleza? Compreendeu esse assunto, que a mutação ela é responsável aí pelo aumento da variabilidade genética. Anota isso. A mutação é responsável pelo aumento da variabilidade genética. A mutação, é só a mutação? Não. A recombinação gênica também é responsável pelo aumento dessa variabilidade genética. Beleza? Agora, eu queria mostrar para vocês um exemplo de seleção natural. Um exemplo muito clássico e muito bom que eu trago para vocês são das mariposas de Manchester. Então acompanha comigo a leitura, por favor. Em meados do século XIX, a cidade inglesa de Manchester possuía uma grande população de mariposas branco-acinzentadas. Tá? Em menor número, existia um mutante de cor negra, que em contraste com o céu limpo era presa fácil dos pássaros. E poucas delas chegavam à idade reprodutiva. No início do século XX, o crescimento industrial originou uma poluição atmosférica, tornando o ambiente escurecido. Tem um errinho aqui, tá, pessoal? Um N, acho que eu digitei errado. Agora, as mariposas branco-acinzentadas é que passaram a contrastar com o ambiente escuro, tornando-se mais visíveis. As mariposas negras passaram a camuflar-se melhor, tendo a chance de reproduzir-se. Em outras palavras, as mariposas negras foram selecionadas, tornando-se mais aptas. O que esse texto está querendo dizer? Vou explicar para vocês agora nessa imagem. Pessoal, antes de acontecer a Revolução Industrial, existiam-se mariposas brancas e branco-acinzentadas e negras. Nas cascas das árvores, como não havia fuligem da poluição,
as cascas das árvores elas eram mais embranquecidas. No caso, as mariposas brancas acinzentadas conseguiam se camuflar com mais facilidade, igual mostra o exemplo de letra A. As mariposas que eram negras, escuras, os pássaros conseguiam visualizar melhor e acabavam predando essas mariposas em grande quantidade. Conclusão: antes da Revolução Industrial, existiam mais quantidade, uma maior quantidade de mariposas brancas, porque elas conseguiam se camuflar e não conseguiam ser predadas. Logo, a quantidade de mariposas negras acabavam sendo menor. Só que, aqui no texto fala, no início do século XX, a coisa mudou. Com a Revolução Industrial, começou a surgir, pessoal, aquela grande gama de poluição e foi lançada na atmosfera aquela grande fuligem das fábricas. As cascas das árvores, que antes eram embranquecidas, ficaram escuras, empretecidas, né? Ficaram enegrecidas. E aí o que acontece? Antes as mariposas que eram brancas ficavam menos visíveis, agora elas não conseguiam se camuflar. E as que eram mais predadas, que eram as escuras, agora conseguiu se camuflar. E adivinha, pessoal, quem passou a ser mais predado agora? As brancas, porque os pássaros conseguiam melhor visualizar elas. Conclusão, as mariposas negras, né, igual fala aqui no texto, foram selecionadas, tornando-se mais aptas. Esse é um processo de seleção natural. É um processo que aconteceu naturalmente. Ficou compreendida essa parte? Muito bem. Bom, agora nós vamos entrar num tema, pessoal, aonde eu tenho que falar para vocês o seguinte, pessoal, a evolução ela acontece. Aí você como aluno me pergunta, professor, como? E aí eu jogo para você o que nós chamamos de evidências da evolução. Pessoal, as evidências da evolução são provas que são evidências, na verdade, que vão tentar comprovar que as espécies elas mudam ao longo do tempo. Elas sofreram transformações. Vamos lá então. O primeiro que nós vamos estudar, pessoal, é o que vem estudo dentro da paleontologia, que é o estudo dos fósseis. Bom, o que é um fóssil? São restos de seres vivos que viveram no passado. Tá? Suas estruturas seguem uma linha progressiva que sugere a formação da vida, que se reconhece, mais complexa, a partir do mais simples, é um longo processo de evolução. Então, pessoal, fósseis nada mais são do que vestígios encontrados de animais que viveram, provavelmente nos animais que viveram nos anos, né, remotos, nos anos anteriores, certo? Só que é o seguinte, para encontrar um fóssil não é tão simples de encontrar. Para que um fóssil, uma estrutura seja fossilizada, é necessário que não há oxigênio. Certo? Porque se tiver oxigênio, acontece o processo de decomposição. Então, para que um fóssil aconteça essa fossilização, é necessário, pessoal, que ele tenha sido, como é que eu posso dizer para vocês, soterrado, né? Ou ele tenha sido congelado, ou tenha vindo uma lava muito quente e solidificado ele, de forma que ele fique preso dentro de uma rocha. Mas isso não é um processo tão fácil de acontecer. Não mistura, pessoal, fósseis com artefatos arqueológicos. Então, artefatos arqueológicos seriam vasos, lanças, vestimentas que o arqueologista estuda. A paleontologia ela estuda fóssil, que é resto de seres vivos que viveram no passado. Aqui eu trago para vocês 3 exemplos, né, de fósseis. Então aí eu coloco para vocês plantas fósseis, né, impressas, deixadas sobre rocha sedimentar, provavelmente foram compactadas e aí elas não sofreram a decomposição. Aí eu mostro para vocês a outra imagem, essas 2 outras imagens parecem ser de um mamute, né, aparentemente. E esse outro aí provavelmente um pássaro, né, que está fossilizado e mostrado para vocês. Fósseis, pessoal, não precisa ser também exatamente ossos.
restos de fezes, né, dentes, tudo isso que encontra-se e faz esse estudo é o que a gente chama de fósseis, tá bom? E o fóssil, pessoal, como que eu consigo utilizar o fóssil para provar que houve a evolução? Supondo, pessoal, que eu acho o fóssil de um peixe que viveu há milhares de anos atrás. Eu vou pegar esse fóssil e vou comparar com o peixe agora atual. O que esse atual apresenta que o antigo não tem? Essas características que esse atual apresenta evidencia que ele adquiriu mudanças ou transformações ao longo do processo evolutivo. Então a gente compara um fóssil antigo com um animal que vive agora e a gente consegue evidenciar características que foram aí, né, sendo modificadas ao longo do tempo. E isso é o que a gente chama de evolução. E os fósseis são muito importantes. Outro estudo que nós temos é a embriologia comparada. Tá? O estudo dos embriões, às vezes, é difícil ao olhar um embrião saber se ele pertence a um peixe, a um anfíbio, um réptil, ave ou mamífero. Isso sugere, pessoal, que a estrutura básica do corpo foi herdada de um ancestral comum a todos eles. Pessoal, se eu mostro para você, olha aí que eu trouxe para vocês o exemplo do tubarão, salamandra, lagarto, gambá, macaco e homem, né? Peixe, anfíbio, réptil, né? No caso gambá, mamífero, macaco mamífero, homem mamífero. O que a gente tem? Vamos observar para você ver o macaco e o homem. Conta para mim de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. De baixo para cima. Observe o homem, o embrião do homem e do macaco. O que você consegue observar? Nesse estágio 5 de formação desse embrião, você consegue observar que eles são muito, mas muito semelhantes. O que isso indica? Que nós possuímos um ancestral comum. Eu não estou falando que o homem veio do macaco, mas que o homem e o macaco descendem de um ancestral. E essa análise embrionária mostra isso. Agora, se eu comparo o embrião do homem e do macaco lá com o embrião do tubarão, você observa que, apesar de serem embriões, eles são muito diferentes, né? Essa diferenciação acontece. O que significa? Por exemplo, que o homem e o macaco possuem um ancestral mais distante, entendeu? Possui um ancestral mais distante do que se fosse aí o homem e o macaco, que possuem um ancestral próximo, porque a origem embrionária aí que você está vendo, através da observação desses embriões, a gente consegue evidenciar. Então tá aí para você a embriologia comparada, que é mais um estudo que nós fazemos, tá bom? Outra coisa que nós temos que falar que é muito importante, pessoal, e eu preciso que vocês entendam, que são chamados órgãos homólogos. Pessoal, o que são os órgãos homólogos? São órgãos que possuem a mesma origem embrionária, mas as suas funções podem ou não ser semelhantes. Vamos devagar para você entender. Pessoal, órgãos homólogos vão ser quando os seres, as espécies são de mesma origem embrionária. Porém, a função que ele desempenha é diferente. Por exemplo, o homem e o pássaro, o que eles possuem em comum? A mesma origem embrionária. Ambos são vertebrados. Só que as funções que o braço do homem ele tem e as asas do pássaro são diferentes. O pássaro utiliza as asas para voar, o homem utiliza os braços para se locomover, né? Para pegar objetos, enfim, fazer ações no meio ambiente. Mas, repete comigo, órgãos homólogos são quando possuem a mesma origem embrionária. No caso, o pássaro e o homem são vertebrados, mesma origem embrionária. Mas as funções que cada um desenvolve é diferente. No caso, por exemplo, os braços do homem ele utiliza para uma função e o pássaro utiliza as asas para outra função, mas possui a mesma origem embrionária. É isso que a gente chama de órgãos homólogos, tá bom?
Órgãos análogos. Órgãos análogos é o contrário dos homólogos. O que serão os órgãos análogos? São órgãos que não têm a mesma origem embrionária. Não tem nada a ver, mas tem a mesma função. Olha para você ver um exemplo. A asa da ave e a asa do inseto. A ave é um vertebrado, né? E aí a gente tem um inseto que é um invertebrado. A gente tem uma origem embrionária diferente. Lá no outro a gente tinha a mesma origem embrionária. Aqui nos órgãos análogos, apesar deles terem origem embrionária totalmente diferente, pessoal, a função que ele desempenha é a mesma. Tanto o pássaro quanto o inseto utiliza as asas para voar. Então vamos voltar um pouquinho. Órgãos homólogos, mesma origem embrionária. Porém, a função que desempenha é diferente. No caso, as asas do pássaro e os braços do homem, as mãos, enfim. Órgãos análogos são origem embrionária diferente, mas têm a mesma função. No caso, o pássaro e o inseto não têm origem embrionária, é muito diferente a origem de embrionária. Um é vertebrado e o outro é invertebrado. Só que a função que ele desempenha é a mesma, que utiliza para voar, as asas para voar. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Se não compreendeu, volto o vídeo para vocês entenderem. E para a gente finalizar, pessoal, eu queria falar para vocês sobre os órgãos vestigiais, né? O que seriam órgãos vestigiais? Órgãos vestigiais, pessoal, vão ser determinados órgãos ou estruturas que parecem vestígios, como se no passado tivesse desempenhado função muito importante, mas que hoje se transformou menos importante, tá? Então, em alguns animais, esses órgãos podem ser desenvolvidos e com função. Em outros animais, eles podem já estar reduzidos, atrofiados ou sem função. O que eles sugerem, esses órgãos vestigiais? Sugerem o mesmo ancestral. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. No ser humano, no intestino, na porção final do intestino grosso, você tem o que a gente chama de apêndice vermiforme, tá? O apêndice vermiforme, ele era como se fosse um intestino que nós utilizávamos no passado para digerir a celulose. Ou seja, nós comíamos folhagens, nós não comíamos a comida cozida. Então nós precisávamos de um superintestino para poder digerir essa celulose e assim extrair os nutrientes que nós precisávamos. Com o passar do tempo, as modificações foram surgindo nos hábitos alimentares. Nós não precisamos mais ter esse superintestino para digerir. Então, o que foi acontecendo? Esse intestino foi atrofiando e hoje ficou conhecido como apêndice vermiforme, tá? Que muitas pessoas falam que não tem função, né? Então, no homem ele está atrofiado e sem função. Na verdade, existem alguns estudos que falam que o apêndice vermiforme ele ajuda no sistema imunológico do ser vivo. Tá? Ele produz alguns componentes que vão ajudar no sistema imunológico. Tá? Em outros casos, pode acontecer a estágio da apendicite, se houver uma infecção. Mas basicamente é isso. Tá? A função dele é praticamente nenhuma. Já no coelho, ele também vai possuir o apêndice vermiforme, esse apêndice, desculpa, tá? Mas ele vai abrigar bactérias que já vai ajudar na digestão. No homem, ele já não atua mais com função nenhuma, ele é vestigial. Já no coelho, pessoal, a gente consegue ver que, apesar dele ser um apêndice, ele está atrofiado, mas ele abriga bactérias que ajudam na digestão da celulose. Outro exemplo que a gente tem, pessoal, é no gado, né? O gado, esse intestino superpotente, ele não está atrofiado.
porque a vaca, ela come, né? Ela precisa regurgitar esse alimento, remastigar e engolir novamente, para poder fazer o processo de digestão e conseguir tirar os seus nutrientes. Então, órgãos vestigiais são órgãos que no passado eram utilizados, mas que no momento perderam uma função específica. Tá bom? Outros órgãos vestigiais que nós temos, pessoal, é o dente ciso. O dente ciso está tendendo a desaparecer, tá? No passado, ele era utilizado quando você perdia algum dente. Isso muito no passado. Surgiu o dente ciso para repor esse dente que às vezes caía. Mas com a mudança dos hábitos alimentares, né, com a mudança da alimentação, enfim, o dente ciso perdeu a sua função. E hoje, pessoal, pelo contrário, né, ele está desaparecendo. Então tem pessoas que nem nascem mais com o dente ciso. É um órgão vestigial? Exatamente. Então se cai em prova, o que mais cai em prova é dente ciso, o apêndice. Então vamos faltar uma coisa? Órgãos vestigiais eram órgãos que eram utilizados para uma determinada função no passado, porém com o tempo, não devido a não utilizar mais, ele foi se atrofiando e ele não tem mais uma função específica para um determinado indivíduo, no caso o ser humano, o apêndice vermiforme. No coelhinho ainda ele tem bactérias que abriga para a digestão de celulose, mas no ser humano, basicamente, igual eu falei para vocês, não tem função. Alguns estudos falam que apenas para o sistema imunológico. Tá bom? Para a gente finalizar, pessoal, vamos estar falando sobre as semelhanças anatômicas. E é a última prova, é a última evidência que nós temos da evolução, hein? Embriológica e que envolve a homologia. Pessoal, se eu comparar o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego, você vai encontrar a mesma estrutura óssea. O que você tem em comum aqui? Todos eles são vertebrados. A origem embrionária é a mesma. Só que as funções que cada um desempenha é diferente. Então a gente fala que são órgãos homólogos, por isso que apareceu homologia. Mesma origem embrionária, porém as funções que desempenham diferente. Então você tem no braço do homem o húmero, o rádio, a una, o carpo, o metacarpo e as falanges. Então lá no cavalo você vai ter o húmero, a una, o rádio, o carpo, né? Aí vem a falange. Aí na nadadeira da baleia você tem o rádio, o carpo, falange, húmero, una. Na asa do morcego também você encontra, pessoal, essa estrutura óssea. Então, é mais uma evidência que nós descendemos. O que eu posso dizer para vocês que todos os seres descenderam de um mesmo ancestral. Em algum momento, durante o processo evolutivo, nós descendemos de um mesmo ancestral. Essa daqui, pessoal, querendo ou não você aceitar, é uma prova. É uma anatomia. Professor, as espécies são diferentes, concorda comigo? Concordo. Mas a origem embrionária é a mesma, são vertebrados. E possui essa estrutura óssea. Quando a gente faz, olha tanto que isso aqui é perfeito. Quando eu faço essa visualização, eu consigo evidenciar. Então, pessoal, essa aula que eu mostrei para vocês, eu espero que vocês tenham entendido como que surge esse processo de evolução, que é muito importante para vocês compreenderem essas características. Tá bom, meus queridos? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom?